Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, agradecer especialmente aí ao José Humberto e ao Eduardo por atenderem ao nosso convite, e ao Guilherme, que é do nosso time, está conosco aí. A gente trouxe hoje um bate-papo aí sobre um tema que tem nos feito pensar. A gente tem tentado entender e compreender um pouco a dinâmica do que está acontecendo no nosso mercado. Eu sou Clóvis Correia, né, não me apresentei, eu sou um dos fundadores do Reagro. Eu lidero hoje a área de transformação da empresa e também a área de marketing e vendas. A gente está aí no agro há muitos anos e há 20 anos nessa jornada de educação no agronegócio, e a gente vem observando o processo de transformação pelo que passa aí o agronegócio brasileiro e, obviamente, junto com essa transformação, a transformação na demanda do profissional que o mercado exige e vai exigir aí no futuro. Então, o objetivo hoje é bater um papo sobre isso, sobre o que está acontecendo nas empresas do agronegócio como um todo, esse agronegócio que o Brasil cada dia tem com maior importância no seu desenvolvimento como país e como seu papel aí no mundo. E a gente está aí há 20 anos acompanhando essa mudança toda que a gente vive e tem muita coisa boa acontecendo, as empresas estão crescendo, se tornando fortes, e isso, graças a Deus, tem gerado muitas oportunidades. Então, o objetivo é bater um papo sobre isso, sobre essa dinâmica e o que isso traz de oportunidades para cada um de nós e para as pessoas que estão interessadas aí nesse mercado de trabalho, né? Então, eu gostaria de apresentar aí rapidamente os nossos participantes. Eu não vou chamar de palestrantes, que a nossa ideia aqui não é fazer palestras, né? E vamos juntos aí construindo. Então, o Eduardo Torres é diretor de marketing da Scott Consultoria, provavelmente uma das mais importantes consultorias, provavelmente não, com certeza, né, uma das mais importantes consultorias da pecuária de corte no Brasil, com uma dimensão super interessante aí do mercado e fazem um trabalho de longa data, ajudando aí o produtor e a cadeia como um todo a compreender a dinâmica do mercado da pecuária de corte. E nós convidamos o Eduardo para estar conosco, porque a gente tem tido conversas recentes e ele nos trouxe alguns insights interessantes sobre a percepção que eles têm do mercado e do que está acontecendo aí nessa demanda da mão de obra, e a gente achou que ele poderia somar muito aqui para a gente hoje. E José Humberto Teodoro, que é nosso sócio em um empreendimento, que é o AgriSapient, e uma pessoa que a gente conheceu aí há um ano e pouco atrás, e que tem sido um prazer conviver, a gente tem aprendido muito aí nas interações com ele. O Zé Humberto, ele liderou uma grande operação de produção de grãos, né, na Terra Santa. Ele é o CEO hoje da Terra Santa Empreendimentos, Propriedades Agrícolas, né? Mas o Zé Humberto liderou uma operação gigante de produção de grãos. Acho que ele tem uma experiência fantástica aí para compartilhar com a gente, uma visão muito profunda de gestão. E eu tenho certeza que ouvir a experiência do Zé Humberto vai ser rico aqui para todos nós. E o Guilherme Lamego, que é do nosso time aqui, o Guilherme está conosco já há muitos anos, lidera hoje a área de gestão do Reagro, é coordenador da nossa pós-graduação em gestão do agronegócio e coordenador do nosso curso de graduação que nós estamos lançando agora em gestão do agronegócio. Então, o Guilherme tem uma experiência grande aí em gestão de fazendas e uma experiência grande como educador aí na área de gestão. Então, são três pessoas que a gente confia muito e tem certeza que podem promover um bate-papo super legal. Queria compartilhar com vocês o conceito do evento AgroESC, para aqueles que não conhecem, né? A ideia é que o protagonismo seja do público. Então, nós vamos fazer falas introdutórias curtas e o objetivo é, depois, a gente ter uma pauta totalmente aberta para responder as perguntas de vocês. Ou seja, o direcionamento da discussão vai ser dado pelo público. Então, a ideia, por isso que chama AgroESC, né? A gente já fez muitos eventos como esse no presencial e no online, e o rumo que a gente vai tomar aqui, a dinâmica do evento, será dada por vocês, do público. Então, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para vocês aí na forma de perguntas e nós vamos juntos construir a trajetória aí para tentar fazer uma discussão rica. Então, sejam todos muito bem-vindos.
Eu vou passar a palavra para o Eduardo e ele fazer a sua introdução e provocar a gente aí para algumas reflexões e depois nós vamos juntos. Em seguida vai o Zé Humberto, por último o Guilherme e depois vocês todos. Então, obrigado de novo pela presença de vocês todos, especialmente aí os nossos o Eduardo, o Zé Humberto e o Guilherme, por trazerem aí o seu tempo, o seu conhecimento para compartilhar conosco. Vamos em frente, muito obrigado e vamos juntos. Um abraço. Obrigado, Clóvis. Bom, acho que eu posso trazer um pouco para cá em relação a esse assunto, uma visão que a gente teve recentemente num projeto que a gente tocou, chamado Confina Brasil, que consiste numa pesquisa expedicionária que a gente rodou o país inteiro, conhecendo as principais, não as principais, né, mas conhecendo como é que funciona, como é que está, qual que é o estado da pecuária intensiva nacional. E o que a gente pôde observar ao longo dessa viagem que a gente rodou pelo país inteiro foi que, primeiro, o agro ele é plural, né? A gente tem muitas realidades de norte a sul do país, com características muito especiais, muito específicas, a depender do ambiente onde cada sistema de produção se encontra, né? E eu acho que o principal motivo daqui hoje é que eu comentei com o Clóvis que um dos principais pontos que a gente nos chamou muita atenção foi a questão da mão de obra que a gente observou ao longo dessa viagem, né? Quando a gente vai vendo as propriedades em funcionamento, né? O principal ponto que as pessoas apresentam aí em relação a dores, né? É mão de obra, disponibilidade de mão de obra e capacitação dessa equipe, né? Então, a gente tem ali condições, às vezes, adversas de produção e, às vezes, menos interessantes para um jovem ou para um entrante no mercado, que seria um ambiente de produção agrícola, e, e, é, e, é, e como é que funciona essa questão, né, de como você capacitar essa turma e como é que você trabalha um ambiente de produção que esteja de acordo com o que o mercado hoje exige, em termos de tecnologia, em termos de exposição a sistemas inteligentes, a dados, a computadores, a sistemas eletrônicos que finalmente chegaram no campo, né? Esse mercado é muito interessante do ponto de vista que há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, ele não existia sinal de telefone no campo. E hoje a gente vive uma abundância de tecnologia, uma abundância de soluções que param o agro a qualquer outro segmento do mercado. Então, é um ambiente, é um momento muito feliz para o agronegócio, é um momento muito feliz para os entrantes no meio, porque eles estão chegando aqui não mais num ambiente de exploração aos modos antigos, né? Muito pelo contrário. Agora a gente está dentro de um país que é líder global em produção agrícola e pecuária, dentro de um contexto de chegada tecnológica que coloca a gente no mesmo nível de desafio que qualquer outra área do mercado. Então, acho que para introduzir essa conversa, eu acho que essa é uma temática muito interessante, né? Quem que é esse perfil do gestor do agronegócio ou do profissional do agronegócio que está chegando aí no mercado hoje para desenvolver mais esse mercado em termos de competitividade, em termos de desenvolvimento, em termos de produção, né? E particularmente eu ainda tenho um background que eu venho da área de comunicação e hoje eu trabalho na área do marketing, eu vejo ainda toda uma questão relacionada à integração entre atividades, né? Então, o agro também não é mais só para o zootecnista e para o agrônomo, para o médico veterinário, né? A gente lida com gente do mercado, engenheiro de produção, publicitário, comunicador, gente de todo o ambiente de referência, de estudo, né? Contribuindo dentro de cadeias produtivas muito complexas. Então, é muito louco quando você começa a pensar o que é o agronegócio de verdade, né? O agro está em tudo, né? Então, a depender da linha que se vai atuar dentro do agronegócio, a gente está trabalhando a gente influencia a área de cosméticos, de consumo, de vestuário. Então, o agro, ele está na base da produção, né?
de tudo que é orgânico. Então, acho que, só para abrir, eu acho que essa é uma mensagem que é muito interessante para quem não está no mercado hoje, pretende, ou tem interesse, ou está, mas não entende exatamente como crescer. O mercado é amplo demais e tem muito espaço para todo mundo trabalhar, desde a área de tecnologia à área de agrícola de fato, né? Existem muitas possibilidades, muitas oportunidades aí para serem trabalhadas. Eu, Clóvis, acho que é isso. Eu não vou ficar falando muito, só para depois a gente bate um papo, né? Passo a palavra aí para Maravilha, o Eduardo. Roberto. Excelentes provocações. Acho que depois a gente vai refletir aí sobre elas. Acho que tem bastante coisa interessante aí para a gente pensar. Bom, vou passar para o Zé Humberto, fazer sua fala introdutória aí e vamos juntos. Legal, obrigado, Clóvis. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelas palavras iniciais aí. Eu vou tentar fazer um resumo bem grande aqui para a gente depois usar o tempo mesmo para o bate-papo e deixar o próprio público escolher o que quer perguntar. Então, vou contar um pouquinho de mim e um pouquinho de dos principais desafios aqui, que eu acho que talvez seja o mais rico para esse momento que a gente está agora, né? Eu tenho a família, avô paterno fazendeiro, meu pai é fazendeiro, né? Então tem uma origem ali no campo, mas eu estudei administração de empresas e trabalhei em banco de investimento e logo ali, cedo ainda no início da carreira, eu comecei a trabalhar no agro como executivo. A gente fez o IPO da Brasil Agro em 2006. A gente listou a empresa, levantou 260 milhões de dólares para comprar fazenda no Brasil. E eram 3 pessoas, uma salinha no escritório de um dos sócios fundadores, que era a Tarpo na época, e a gente começou a empresa do nada. Hoje a empresa está super bem, eu fiquei lá 8 anos, meu primeiro papel foi comprar as fazendas. Quando eu saí da companhia, da Brasil Agro, eu era o diretor financeiro, continuava com os novos negócios e gestão de risco, planejamento estratégico e comercial, né? E saí de lá para ir para a BRF, também no agro, mas aí já uma pegada mais de varejo, commodity. Fiquei 4 anos na BRF e em 2018 eu vim para Terra Santa, propriedades agrícolas. E esse é o caso que eu quero explorar um pouquinho mais aqui com vocês, e depois a gente vai, né, vocês vão demandando aí as perguntas que vocês têm. Quando eu cheguei na Terra Santa, no começo de 2018, eu vim para a Terra Santa para assumir a posição de presidente da empresa. Terra Santa, ela era, em 2018, uma das maiores empresas produtoras de soja, milho e algodão do Brasil, com faturamento acima de R$1 bilhão. Era uma empresa listada na Bolsa, com uma dívida muito grande. A gente tinha um problema de endividamento enorme, a dívida era de mais de R$1 bilhão, e o valor de mercado da empresa na Bolsa era cerca de R$300 milhões. Então, vamos lembrar desses números aí, uma dívida de R$1 bilhão, o valor de mercado 300 milhões e a geração de caixa operacional de 80 milhões, ou seja, 1 bilhão de dívida para 80 de geração de caixa, era 12 anos para pagar todas as contas. Uma empresa numa situação realmente muito, muito complicada e que vinha de uma reorganização, de uma reestruturação. Era uma empresa que 5 anos atrás estava plantando mais de 300 mil hectares, e quando eu assumi em 2018, estava ali com seus 150 mil hectares de lavoura. Então, imagina todos os anos diminuindo a empresa, fechando uma unidade, demitindo gente. Por que isso é importante? Você pega uma cultura organizacional em que as pessoas elas estão querendo se proteger porque ninguém quer ser o demitido da vez, né? Então, é um desafio muito grande, porque você tem que resolver o problema do endividamento, aumentar a geração de caixa e uma cultura organizacional que não tem integração, não tem colaboração, né? Então, o desafio foi esse, um foco muito grande em criar uma cultura de colaboração. E ainda mais no agro, né? Eu conheço várias empresas, sempre tive envolvido muito próximo, pessoas amigas e me relaciono, e eu vejo que o predominante na gestão ainda é uma cultura de comando e controle. Isso é no Brasil. No agro, é muito mais. O dono manda e o resto obedece. E quem pensa é o dono.
é uma cultura de comando e controle muito forte. E assim era a Terra Santa. E para a gente conseguir fazer o que a gente precisava fazer, que era aumentar a geração de caixa, a gente precisava de poucas ações, mas ousadas. Então, eram poucas apostas. A gente tinha que escolher uma, duas grandes apostas que iam dar grandes resultados. E, por isso, elas eram muito ousadas. E para você tomar uma decisão muito ousada, você precisa ter o time junto. Então, a gente começou um trabalho de cultura organizacional muito forte. A gente queria ter uma empresa em que predominasse a colaboração, a cocriação, para que a inovação viesse, né? Uma discussão que a gente quer ser uma empresa inovadora, criamos um comitê de inovação, aí você vai lá e cria uma área de inovação e acha que a empresa é inovadora. A gente não acreditava nisso, a gente acreditava que inovação era um estado de espírito, e a pessoa, para inovar, uma boa ideia pode vir de qualquer lugar da empresa, e ela tem que se sentir confortável para falar, né? Então foi um trabalho que a gente foi fazendo, começando com a diretoria, depois expandindo para toda a liderança, que foi muito bem sucedido, né? A empresa, eu falava para a turma lá que a empresa tinha que funcionar igual a rede embaixo do trapezista, né? Se não tem a rede, ele só pega o outro trapézio na hora que ele soltou um. Ele não solta sem ter pego o outro. Se a rede está lá embaixo, ele vai tentar dar uma pirueta. E vai chegar uma hora que ele vai aprender e vai conseguir fazer essa pirueta sozinho. Então, esse foi o trabalho de cultura organizacional. No lado das decisões ousadas que a gente precisava para gerar caixa, a gente percebeu que a gente precisava aumentar a área de algodão. Geração de caixa de algodão é 3 vezes maior do que a de soja. Então, a gente precisava aumentar a segunda safra de algodão. Só que a gente não tinha dinheiro para comprar máquina. E o produtor, ele só sabe plantar com máquina própria, com algodoeira própria. E o nosso time, na hora que a gente falou, pessoal, é o seguinte, a gente vai dobrar nossa área de algodão e a gente não vai comprar máquina. O pessoal, vocês estão tudo louco, então eu precisava ter uma cultura organizacional muito forte de confiança e uma conversa muito franca. Para ouvir por quê? Por que você acha que vai dar errado? Então vamos cercar aqui, porque não tem outra solução. Não tem dinheiro para comprar a máquina. E a gente precisa plantar algodão. Bom, fizemos isso. O primeiro plantio, a gente vendeu todas as máquinas velhas que a gente tinha, aquelas máquinas de fardão. Compramos, a gente tinha algumas de rolinho, para vocês terem uma ideia, a gente tinha 12 máquinas de rolinho, a gente precisava de umas 30, pelo tamanho que a gente estava ali nesse momento, né, com o nosso crescimento e tudo mais. E a gente não comprou máquina, e a gente foi atrás de quem tinha máquina no Brasil inteiro, e para isso precisava do time realmente muito unido e muito engajado na solução, e não em ficar... porque não é todo mundo, tá? Tinha uns que estavam lá só esperando dar errado, para falar, tá vendo, eu falei que ia dar errado. Sempre tem, não tem problema. A questão é nunca impor, e sempre oferecer e ofertar como um convite. Algumas pessoas quiseram sair, não quiseram o convite, não aceitaram o convite. Um convite genuíno, um convite vamos construir junto. E uma outra coisa que eu aprendi bastante também foi, isso eu aprendi na BRF, valoriza o que foi construído até aquele momento, né? Não chega e fala, vocês não sabem nada, está tudo errado, temos que fazer isso. Não, olha só o que vocês fizeram até aqui. Tenta enxergar, né, tudo que o time conseguiu construir, né, para chegar até o momento em que a gente estava. A empresa estava viva ainda, podendo morrer a qualquer momento. Então, valoriza o time, gera essa união, faz com que as pessoas queiram se ajudar, né? E aí a gente conseguiu plantar toda essa área de algodão, tivemos uma produtividade boa, foi uma colheita, um sacrifício, tinha que catar a máquina para lá, eu fiquei um mês de agosto praticamente sem dormir, preocupado com máquina, eu e os gerentes das fazendas todos e tal. Bom, no final a gente rompeu essa barreira, aumentamos a geração de caixa, e aí o resultado disso foi, e eu vim para a Terra Santa com um plano de longuíssimo prazo, não tinha ideia de arrumar a empresa para vender, para nada, né? Mas o resultado foi que o mercado, vendo e reconhecendo isso, fez uma proposta para comprar a nossa operação agrícola, e a SLC, que era a segunda maior do Brasil, comprou a nossa operação agrícola, com isso passou a ser a primeira maior do Brasil, disparada. E com essa transação a gente resolveu 100% do nosso endividamento, nossa geração de caixa estava na casa dos 300 milhões de reais, a gente levou de 80 para 300,
resolvemos o problema do endividamento e hoje o valor de mercado na empresa, o valor de mercado da empresa na Bolsa está ali na casa dos 2,7, 2,8 bilhões de reais. Então, a gente saiu de 300 milhões para quase 3 bilhões em 3 anos e meio, né? E com uma transformação que só foi possível porque teve um alinhamento estratégico, decisões impactantes e ousadas e uma cultura organizacional que abraçava o colaborador, que colocava o colaborador no centro, né? Hoje a Terra Santa Propriedades Agrícolas, ela não é mais Terra Santa Agro, ela é uma empresa imobiliária rural. A gente tem fazenda, as fazendas estão arrendadas para a SLC, ela é uma empresa listada na Bolsa, quem quiser acompanhar, tem o ticker lá, é Land 3, Land de terra, né? Então, só que endividamento zero, então é outra. A gente tinha 1.300 colaboradores, hoje a gente tem 20 colaboradores, é um business muito mais simples. Clóvis, acho que vou parar por aqui, falei até demais já, mas ficam as sementinhas aí para a turma perguntar. Maravilha, excelentes provocações, acho que passa por aí por algumas competências muito interessantes e que muitas vezes as pessoas não conseguem vislumbrar aí quando estão fazendo seu plano profissional. Nós vamos voltar aí para bater um papo sobre isso, vai ser muito bom. E aí agora o Guilherme, Lamego, fica à vontade aí, vamos juntos. Bom demais ouvir as duas histórias que Zé Humberto conta e Eduardo conta, porque elas se integram muito no que tem sido a nossa construção de visão do que é o futuro do agronegócio, o futuro dos profissionais envolvidos no agronegócio, e como a gente tem trabalhado para ajudar a atender essa demanda de novos profissionais para esse mercado bem específico. Eu vi algumas pessoas comentando no chat, fazendo algumas perguntas interessantes no QIA ali, que daqui a pouco elas vão entrar em pauta também. Mas o que eu tenho vivido, né? Nesses alguns anos de Reagro, 12 anos de Reagro quase, e eu tive a oportunidade de conviver como gestor do agronegócio. Minha formação é médico veterinário, mas ao conduzir minha carreira aí para o lado da gestão, eu estive em várias pontas e aí na ponta da educação eu pude conhecer muita gente em muitas áreas, não só de dentro da fazenda. E a primeira coisa que a gente pode entender do agronegócio, o Eduardo falou, né? O agro é a base de basicamente tudo que a gente vive, que tenha uma relação orgânica na nossa vida, vem do agro. E o agro é plural. O agro está em várias pontas. E eu fui entendendo isso ao longo da minha vivência. Com minha experiência lá como médico veterinário, eu acreditava muito na minha presença de agro dentro da fazenda. Uma fazenda de leite, uma fazenda de corte, envolvida na produção. E aí eu fui entendendo que o agro, de fato, é isso tudo que a gente chama de antes da porteira e depois da porteira. E essa cadeia é muito grande, essa cadeia que a gente vê que sustenta aí um quarto a um terço de todo o PIB do Brasil, de toda a riqueza que a gente gera, essa proporção enorme vem do agro, um quarto, um terço dessa proporção. Por que do agro? Não da agropecuária, do agronegócio. O cara que produz o insumo lá, o adubo, ele é agro. E aí, para esse adubo chegar dentro de uma fazenda produtora de algodão, por exemplo, eu fui entender que eu preciso de pessoas no meio do caminho. Eu preciso de distribuidores, eu preciso de representantes comerciais, eu preciso de gente fazendo essa relação. E essas empresas, elas fazem parte da cadeia do agro. E depois que o Zé Humberto, lá naquela trabalheira toda, conseguiu colocar as 12 máquinas para trabalhar e arranjou máquina de fora, colheu e entregou, alguém vai processar esse algodão, alguém vai processar aquela soja, aquele milho, ou vai exportar, ou vai vender internamente. Mas essa cadeia de transformação, essa cadeia que faz chegar aqui na gente, essa camisa aqui feita de algodão, ela veio de uma cadeia que está envolvida diretamente com água.
Então, a primeira coisa que eu fui entender é que para ser agro eu não precisava necessariamente estar dentro da fazenda. E pelo contrário, eu estou muito mais fora da fazenda para poder vivenciar o agro. E aí, nessa caminhada, a gente viu que faltava era muita gente para a gente colocar nesse mercado. Toda hora que a gente abrir uma vaga para um gestor, para alguém que ia fazer essas pontes que tanto o Zé quanto o Eduardo comentaram, de poder integrar ali o conhecimento que existe, um conhecimento de marketing, um conhecimento das tecnologias disponíveis no mercado. Quem é o cara que vai levar isso ali para dentro? Para cada coisa eu tenho que contratar alguém de uma especialidade para ele me entregar só uma pequena parte, e a gente não achava essa pessoa completa. Essa pessoa completa ia se criando, mais ou menos como muitos de nós gestores que hoje trabalhamos no agronegócio nos criamos. É na experiência do dia a dia, vivenciando a demanda, opa, aqui eu tenho que ir atrás de um conhecimento, aqui eu preciso desenvolver essa competência. Tem um conceito muito legal na educação, que é uma área importante que a gente trabalha, que é esse desenvolvimento de competência. Competência é o saber fazer, colocar ali em prática não só conhecimento, mas juntar aquele conhecimento com as habilidades de fazer. E aí é muito mais difícil do que decorar alguma coisa. E nossa educação, antigamente, era muito mais focada nisso. Mas por que eu falei dessas competências? Porque a gente tem que desenvolver isso como profissional. E aí foi muito trabalhoso. Toda vez que a gente abria uma vaga, toda vez que a gente tinha uma demanda de alguém para uma posição dessas, numa fazenda, ou num negócio, numa revenda, era difícil achar alguém completo. E aí a gente achava alguém mais ou menos, e a gente sempre vai dedicar para poder preparar essa pessoa, para desenvolver habilidades e competências que vão atender essa necessidade ali daquela vaga. E aí, como uma empresa de educação, nós do Reagro entendemos que tinha uma necessidade, a gente precisava ajudar a fazer uma transformação nesse braço do agronegócio. Ter gente pronta para atender mais rapidamente a essas necessidades. E aí, a gente já estava ali falando, é um gestor do agronegócio. Vamos lançar aí um curso de gestão do agronegócio, preparar essa pessoa para realmente entregar o que o mercado precisa. Aí eu preciso contar uma coisa para vocês, uma coisa até interna nossa. Há muitos anos a gente, ou há muitos não, mas há alguns anos a gente já estava com um pé para falar, vamos lançar do jeito que a gente acha que tem que ser. Do jeito que o mercado tem, vamos bombar essa geração de gestores do agronegócio com um diferencial real de ter experiência, de ter vivência, de estar com o pé no campo. E aí a gente parou um pouco e pensou, adianta fazer só isso? Adianta lançar o que já existe, que não está atendendo a esse mercado? E na hora que a gente viu que o que existia não atendia a essa demanda plenamente, a gente entendeu que a gente tinha que conversar era justamente com o mercado. E aí a gente foi atrás de vários José Humbertos, Eduardos, a gente conversou com dezenas de gestores de negócios, dezenas de pessoas que realmente vivenciam o agro e tinham muito a agregar para a gente. Então, a gente foi em grandes empresas, pequenas, médias, a gente foi em gente que gerencia fazenda, ex-ministro de Agricultura, a gente foi também nos estudantes, quem está vivenciando já uma carreira voltada para o agronegócio, o que ajuda ele, o que atrapalha, o que não funciona. Fomos atrás de gente de educação, e isso ajudou a gente a construir uma solução que ajuda a atender essa demanda que a gente foi percebendo no agronegócio. Uma solução bem mais completa, que é essa graduação de gestão do agronegócio. Então, eu solto esse spoiler aí, a gente construiu, depois de várias, de centenas de horas de trabalho aí, uma graduação completamente diferente de tudo que a gente esperava, e por isso a gente
se deu esse tempo aí, esse 1 ano e pouco, 2 anos, depois de ter concluído que ela viria para o mercado, para a gente fazer ainda melhor para atender a esse público. E eu acredito que a gente tem aí uma solução bem completa para fazer esse profissional que ele domina não só essas competências técnicas, mas também as competências de relacionamento, as competências socioemocionais. Então, eu solto esse spoiler, mas eu quero que a gente bata mais um papo e depois eu falo mais sobre ela. Clóvis, vou devolver aí para você. Maravilha, obrigado, Guilherme. Pessoal, é o seguinte, só reforçando, né, a ideia a partir de agora é a gente bater papo com vocês, respondendo aí as demandas de vocês. Eu vou me permitir fazer uma provocação, depois a gente vai lá, já tem ótimas perguntas lá, estou acompanhando lá, vai dar para a gente fazer uma conversa super legal. Eu queria trazer um elemento, queria ouvir a opinião de vocês, onde que eu tenho feito muito essa reflexão e tenho compartilhado aí com o nosso time. Tem uma coisa que eu acho que aconteceu nos últimos anos, que foi uma mudança de dimensão das empresas. Então, nós tínhamos um agronegócio que tinha muitas fazendas e um modelo bem tradicional de gestão e de governança, né? Mas o produtor rural, nos últimos anos no Brasil, ele cresceu a dimensão do seu negócio, né? E a gente passou a ter empresas com um patamar de faturamento muito maior. Tem gigantes aí, como a experiência que o Zé Humberto vive, né? Empresa que está listada na Bolsa e empresa com valor de bilhão. Existem várias no Brasil, mas existem milhares de grandes empresas, né? Que são fazendas produtivas e que estão tracionando toda essa economia que o Guilherme trouxe. Não só as fazendas, lembrando aí a fala do Guilherme, né? Mas a gente passou a ter muitas empresas no agro, temos grandes revendas, grandes distribuidoras, grandes cooperativas e grandes fazendas, e muitas mesmo, né? Milhares, que demandam um novo patamar de gestão, de acompanhamento de caixa, de responsabilidade fiscal, de tomada de decisão, de competências de liderança, que o Zé Alberto puxou aí, eu quero explorar isso também. Mas o meu ponto é, eu não vejo isso, assim, a fábrica de pessoas me parece que está descompassada da demanda, né? Eu queria ouvi-los assim, o que vocês acham que são as principais competências, né, que a gente deveria estar atento e aquelas pessoas que estão buscando se posicionar? Nós temos um sócio que lidera a nossa área de pecuária de corte aí por muitos anos, e ele tem falado assim que ele acha que a demanda de gestor das fazendas hoje é a maior oportunidade para os profissionais formados no agro. E aí, não só formados no agro, como formados na área de gestão também, que queiram estar próximos do agro, né? Então, assim, que competências são essas, na opinião de vocês? O que vocês acham que são os pontos-chave para diferenciar as pessoas que querem trabalhar na gestão e do agro? Não só nas fazendas, mas nas empresas da cadeia, né? Mas o que mudou aí ao longo dos últimos 10 anos? Vocês acham que as pessoas deviam estar atentas? Quem quiser pode puxar aí, você um responde, o outro completa, vamos lá. Vamos lá, deixa eu tentar puxar aqui então, Clóvis. Eu acho que, de fato, isso é visível, isso daí que você está falando, né? Os tamanhos mudaram, né? O faturamento mudou, as empresas cresceram, né? E às vezes ainda muito familiares. E aí você chega num tamanho que o braço do dono ele já não alcança, e aí começa a perder dinheiro, começa a ser subótimo, né? Ele não é nem tão eficiente no planejamento, nem tão eficiente na gestão da máquina, nem tão eficiente na comercialização, e ele tem uma escala que ele poderia ser eficiente em tudo isso, né? E aí a principal a competência, né? Eu acho que é a capacidade de enxergar tudo e entender como funciona e colocar a engrenagem para funcionar, ou seja, é capacidade de gestão, né? Porque você pode hoje
Para você ser um excelente fazendeiro, você não precisa ter a terra, você não precisa ter a máquina, você não precisa saber nada de agricultura. Você tem excelentes prestadores de serviço, consultores, te falando qual é a variedade que você tem que plantar, que adubo você tem que fazer, como você tem que fazer o preparo do solo. Você consegue plantar sem ter a máquina, alugando, contratando bons prestadores de serviço, igual o exemplo que eu dei na colheita do algodão e nas algodoeiras que a gente contratou prestadores de serviço. Então, qual é a habilidade que você tem? A habilidade que você tem é conhecer o processo como um todo e conseguir, com habilidade, coordenar tudo e fazer com que todos funcionem de forma harmônica, né? Essa habilidade, eu acho que ela já é hoje muito demandada e será uma das mais demandadas nos próximos anos. Acho que complementando essa visão, descendo o degrau um pouco, né? Eu também acho importantíssimo ter a pessoa que dá suporte para esse gestor quando a operação é complexa. Então, eu vejo a gente trabalha muito com dado e nas operações que eu conheço, eu acompanho também. O que a gente percebe é uma dificuldade muito séria de se entender processos de geração de dado, coleta de dado, para depois a gente ter a capacidade analítica para chegar com uma leitura interessante para o gestor tomar decisão. Então, toda essa estrutura de base que que é extremamente necessário para que um negócio trabalhe num estado ótimo, né? Ele é normalmente conduzido por pessoas hoje que estão mais perto da produção. Ou então você pode tomar decisões baseadas em informações equivocadas, né? Então, como é que é esse processo dentro do sistema de produção em questão, né? Qual tecnologia está sendo utilizada e qual que é a capacitação que as pessoas têm hoje para lidar com isso? Então, é muito comum você ter hoje gente formada em administração ou agrárias que não tem a menor familiaridade com o dado em si. Ou conhece muito do técnico, não sabe como trabalhar a informação, ou trabalha essa informação, não sabe lidar com essa parte, com a parte técnica, qual que é essa realidade no campo. Então, esse meio do caminho aqui, quando você junta as duas visões, ele é o que vale ouro no agronegócio hoje. É o entendimento do que é o processo sistêmico e como é que você se encaixa, como é que você une as duas pontas, né? Eu vejo muita falta de mão de obra para isso e vejo muita necessidade de se estabelecer ambientes de coleta de dado adequado para o adequado funcionamento desses sistemas já automatizados e computadorizados, né? Informatizados. Bom, deixa eu até complementar então essas falas, porque as duas são muito complementares, né, de mostrando primeiro como que o profissional que o mercado precisa, ele tem que ter essa visão integrada do processo. O Eduardo deu o exemplo, né? Ou a gente tem um profissional de agrárias que conhece muito tecnicamente, mas não gerencia o processo, não usa ferramentas, não usa adequadamente os dados gerados e usa eles para tomada de decisão, ou tem alguém que tem uma formação muito focada em ferramentas de gestão, mas não domina o conhecimento técnico nessa ponta de cá. E aí fica sempre manco. Que bom que tem os dois, e os dois podem ser complementares, mas é ainda melhor quando a gente consegue ter essas competências, essas habilidades na mesma pessoa. Porque aí essa pessoa, ela pode fazer a integração, e na hora que ela vai atrás de algo mais específico, mais aprofundado, não existe um profissional que substitua um especialista completamente, um profissional generalista não vai substituir, mas ele vai saber o momento adequado de buscar esse especialista e, principalmente, relacionar o conhecimento com ele. Então, alguém que saiba, esse profissional, então, conhece bem do funcionamento dos processos do negócio técnico, ele sabe lidar com os dados e vai passar a tomar decisões com base em dados.
E aí eu brinco que ele precisa saber conversar até mesmo com o cara da TI. Às vezes é difícil a gente explicar uma demanda para o profissional de tecnologia de informação, quando a gente sabe, eu sei o que que eu quero, mas como que eu vou explicar esse raciocínio? Então, entender qual que é a lógica que passa por trás desse processamento e funcionamento de dados. Esse profissional, ele precisa associar também esse tipo de entendimento. E aí, lá no começo, o Zé falou muito da cultura da empresa, da importância dessa cultura organizacional e de como as pessoas fazem diferença, que você sai daquele ambiente de comando e controle para um ambiente mais integrado realmente, em que as pessoas são protagonistas. Mas para as pessoas serem protagonistas, para elas puxarem o carro ali, elas também têm que ter uma visão de liderança. E aí, liderança, relacionamento com o outro, como que eu apoio esses outros profissionais ali dentro? Então, são algumas das habilidades que eu acredito que são muito importantes nesse desenvolvimento. Essa visão integrada, esse conhecimento da gestão ali e essas habilidades de liderança, de relacionamento, para ele ajudar a tracionar mesmo o negócio. Legal. Eu queria fazer uma provocação, eu vou em seguida passar para as perguntas da turma aí, né? Mas eu acho que interessante demais quando a gente ouve, queria falar um pouquinho assim, eu sou veterinário, né? E hoje eu concordo demais que tem um leque de competências aí que são necessárias para que a gente possa encontrar protagonismo aí nessas empresas que cresceram e que têm uma demanda de gestão totalmente diferente do que era no passado. E aí tem uma questão importante, assim, que muitos currículos estão estruturados na base de 20 anos atrás, que para mim é um problema, que as instituições de ensino, muitas delas, estão conversando muito pouco com o mercado, né? Então a gente vê currículos que estão baseados na lógica, estão há 15 anos sem passar por mudanças significativas, né? E aí a lógica da formação do profissional fica sendo mantida numa coisa desconectada com a demanda. E aí o que é muito interessante, eu descobri com alguns anos de formado que essas competências que vocês estão relatando aí são ciência, né? Que é possível aprendê-las, né? E aí é muito legal quando você fala, pô, eu posso desenvolver competências como o Zé Humberto relatou, como o Eduardo relatou, de colaboração, de visão sistêmica, tudo isso, isso pode ser estudado e aprendido, né? E só que existe um descompasso de compreensão do que a gente precisa oferecer para o mercado e o que muitas vezes os currículos estão desenvolvendo. Então, acho que vale uma reflexão de todo o público. A gente fala assim, onde é que eu posso buscar conhecimento e o que eu estou buscando está conectado com a demanda, né? É isso que o mercado vai me pedir. A gente tem uma comunidade que a gente lançou em setembro, chama Profissional do Futuro no Agronegócio, que tem por objetivo conversar com os estudantes sobre as competências que o mercado vai pedir para eles daqui a pouco e tentar provocá-los para que durante a graduação eles consigam correr atrás disso, e a gente tem procurado estimulá-los a crescer nessa direção aí, né? Vou passar aqui, tem vou tentar, são muitas perguntas, tá? Então peço perdão antecipadamente se algum aí não for respondido, né? Uma coisa, a Bárbara, que é a nossa coordenadora, ela vai postar um chat aí para vocês, um chat de avaliação aí dessa primeira parte aí, ela vai postar, nós vamos continuar aqui, mas cada um puder responder aí e nós vamos seguir em frente aqui. Então tem uma pergunta aqui do Ricardo Abud, que está dizendo o seguinte: com relação à qualificação de pessoal na agropecuária, o nível educacional é baixo e as pessoas melhor qualificadas preferem a vida urbana. Na visão de vocês, como coletivamente poderíamos atenuar esse desafio? Eu queria completar uma provocação. A gente tem discutido aqui um projeto que nós chamamos de êxodo urbano, que é a gente começar a mostrar para o mundo urbano as excelentes oportunidades que nós temos no agro, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? Primeiro, como que a gente lida com essa baixa qualificação da mão de obra, às vezes com escolaridade mais baixa, e como que a gente consegue criar oportunidades realmente atraentes no agro e comunicar isso para que as pessoas percebam que tem muitas oportunidades profissionais e que a gente pode atrair pessoas
para ir trabalhar no agro, que muitas vezes as oportunidades estão melhores do que no mundo urbano. O que vocês acham disso aí? Bom, recentemente eu tenho perdido gente de escritório para o campo, porque o pessoal trabalha aqui e fica sonhando em viver livre no campo, conforme eles tinham sonhado na adolescência, né, quando eles entraram na faculdade. Porque eu imagino que, uma vez que você adquire essa visão do todo e começa a percebe o mercado e sabe onde se posicionar, essa questão do campo ser desinteressante, ela desaparece. O agro ele é muito rico, muito interessante e muito diverso. Agora, qual que é o problema em questão dentro das propriedades, né? A gente tem ali uma questão de relação entre qualidade de vida e estrutura, quando comparada ao meio urbano. A gente tem muitas realidades quando a gente pensa em fazendas, né? Em termos de afastamento do centro urbano, então, as necessidades do indivíduo já foram atendidas totalmente, como quando o gestor, quando ele está preocupado em manter a pessoal dentro da fazenda, trabalho lá dentro está bem feito, ele conhece os funcionários, ele sabe, tem mapeado as necessidades da sua equipe e das famílias da sua equipe, porque eu acho que o que o meio urbano de fato acaba oferecendo, né? Porque quem vive na cidade grande conhece que a realidade lá é muito cruel e bruta, né, em comparação com o campo. E quando você pega uma cidade de interior, ela não necessariamente tem muita oferta também que vai revolucionar a vida da pessoa, só tem um pouquinho mais de conforto, às vezes. Então, talvez o entendimento do que está acontecendo de fato dentro da propriedade é uma questão, e se as pessoas que estão lá estão enxergando um futuro também. Se a fazenda, essa propriedade está proporcionando desenvolvimento pessoal, familiar, para que essas pessoas entendam que ali ela está construindo uma vida, né? Considerando o estilo as escolhas e o estilo de vida, né? Comparando com o que existe aí mundo afora, né? É tudo sonho, né? Até a pessoa chegar lá em frente à realidade, é tudo sonho. Então, o sonho da fazenda pode ser mais interessante que o do meio urbano? Com certeza. É só uma questão de como é que está a realidade lá, né? Exatamente, eu acho que hoje ainda é um problema, uma dificuldade. As pessoas querem morar onde tem uma escola para o filho, onde tem um hospital bom, né? E aí você precisa estar próximo de algum centro urbano. Mas o que a gente está vendo acontecer é, com a pujança do agro brasileiro, a gente olha para as cidades do interior ligadas ao agro, e essas são as cidades que mais cresceram no Brasil, em população, em qualidade de vida. Você vai lá no Mato Grosso, anda por Nova Mutum, a cidade é linda, organizada. O interior de São Paulo, difícil cidade com tanta qualidade de vida igual você tem em Nova Mutum. Todo canteiro verdinho, a cidade tem dinheiro, arrecada, então, e investe. E quem está ali na prefeitura, é um fazendeiro que quis fazer para arrumar e tal. Sempre tem política, sabe como é, mas sempre é mais comum você encontrar pessoas que estão lá pela causa e fazendo essas cidades melhorarem. Então, você vai para Sinop é um espetáculo, com cada condomínio que tem. Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, foi a cidade que mais cresceu no Brasil vários anos seguidos, né? E isso tudo começa a ter lazer na cidade, e você começa a estar perto da fazenda, você está perto do campo. Não dá para ir e voltar todo dia, porque às vezes você está a 100 quilômetros, 200 quilômetros, mas você dorme 3 noites na fazenda, depois vai para o campo, você vai equilibrando dessa forma, depois você vai para a cidade, né? Então, essa transformação do campo com a cidade, ela está acontecendo e ela está em pleno vapor. Aliás, se você quiser fazer um investimento, sobrou um dinheirinho, vai comprar um terreno, não vai comprar em São Paulo, em BH, vai comprar lá em Luiz Eduardo Magalhães, que é lá que vai valorizar mais, né, por conta desse movimento que está acontecendo hoje, enquanto a gente fala aqui. Isso se ainda tiver acessível, né? Porque Pois é. valorizou bastante realmente. E essa percepção do José Humberto, na hora que ele começou a falar da realidade do campo, me vieram à cabeça algumas cidades. Eu tenho a felicidade, eu gosto muito de viajar.
E viajando a trabalho, viajando para dar aula, para ir visitar clientes, eu tenho a felicidade de conhecer alguns desses exemplos. Quando eu não conhecia Rondônia, eu só conhecia Cacoal de uma música que eu sempre ouvi com o Renato Teixeira. E eu não sabia o que ia me esperar. Na hora que eu cheguei na cidade, me surpreendeu a qualidade de vida do pessoal lá. Isso que, essa comparação com o interior de São Paulo, aquela cidade organizadinha, ruas largas, você não vê pobreza na cidade, você vê muita gente, todo mundo envolvido realmente em trabalhar. Então, essa realidade tem mudado. Eu gostei dessa associação do Clóvis do êxodo urbano. Se eu puder mostrar rapidamente uma oportunidade de emprego aqui, fictícia, porém real, eu ouvi essa oportunidade de emprego nas palavras do Clóvis. E eu gostei muito que ela casa muito bem com esse questionamento aqui. Pense em vocês uma oportunidade de emprego para alguém jovem com um salário inicial de R$ 5.000 ou mais. E aí, nessa vaga, a pessoa vai ter possibilidade de ter um veículo para usar no trabalho, uma casa para morar lá dentro da área de trabalho, e ele vai poder usar o quintal dela como preferir, para poder plantar, ter ali sua horta. Vai morar num lugar bem mais seguro, com baixo risco de violência, tem o celular, internet, tudo ali por conta da empresa, água, luz, condomínio, não tem que preocupar com isso. Tem quem leve os filhos para a escola, uma escola próxima, investimentos feitos constantemente em treinamento, tem a possibilidade de participar nos resultados da empresa, vai poder trabalhar próximo da natureza, sem poluição, sem preocupação com o trânsito, sem preocupação com as horas de deslocamento para o trabalho, e aí trabalhar em um negócio que é promissor, com grande possibilidade de expansão. Parece um trem bom demais para ser verdade, mas isso é a realidade de vagas que a gente tem hoje disponíveis no campo para essas pessoas. E a gente acredita muito que é possível essa migração, tem essa parte e tem a parte que o agro continua na cidade também. O agro está na Avenida Paulista, no escritório de grandes corporações que vão precisar continuar sendo geridas, mas hoje conseguem, inclusive, ter gente espalhada Brasil afora, com o home office, com essas várias outras possibilidades de trabalho relacionado ao agro. Eu gostei muito de relembrar dessa oportunidade de trabalho aqui que o Cláudio citou, e aí eu resgatei o slide aqui para a gente, mas eu acredito que ajude a responder esse questionamento. É interessante, Guilherme, eu fiz essa brincadeira aí inspirado em um amigo que fez isso na rede social e divulgou a vaga mesmo, né? E foi uma maior confusão porque teve um monte de gente interessada e tal, e era uma brincadeira dele, né? Mas no fundo, para ilustrar, porque você fala assim, mas existe essa vaga? E hoje, se a gente olhar para o nosso time, a gente tem conversado muito sobre isso. Cara, se a gente tiver profissionais qualificados para essa vaga aí, a gente tem fila de gente querendo contratá-los, né? Então, realmente, essa é uma demanda muito forte hoje. E o que é essa vaga aí, brincando, né? É alguém para ser gestor de um empreendimento rural. Nós temos milhares de fazendas procurando esse gestor nesse momento e parece que pouca gente sendo qualificada para ela, né? Essa brincadeira foi nesse sentido. É como o Guilherme falou, é brincadeira, mas é verdade, né? Então, assim, a gente realmente tem uma demanda muito concreta de profissionais para fazer essa gestão e com tudo isso aí mesmo, né? Assim, e acho que ele tem um pouco de, que eu concordo com a fala do Eduardo, né? De ter que amadurecer também lá o papel das fazendas, de oferecer tudo isso para que elas sejam atrativas, né? E para mim isso é questão de mercado, né? Se tem demanda, a gente vai ter que cuidar para que as fazendas sejam atrativas, para que elas atraiam boas pessoas e o jogo vai se desenhando dessa forma, né? Então, acho que tem uma demanda muito interessante aí e muito legal ouvi-los aí. Vou pegar mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta que está direcionada ao José Humberto, mas acho que ela traz uma oportunidade boa da gente bater um papo sobre isso. Que ele fala o seguinte: pergunta ao José Humberto, novamente do Ricardo. Peço desculpa de eu estar priorizando o Ricardo, mas eu estou indo na ordem aqui, tá? Nem tinha visto que era dele, é a segunda pergunta que eu faço dele aí, né?
Mudar a cultura de uma empresa é um trabalho que requer liderança. Resistir às mudanças é, em geral, normal. Que medidas práticas foram tomadas para que as pessoas aceitassem mudar sua cultura? Aí eu queria ampliar um pouco esse debate, falando assim, o Zé Humberto trouxe um pacote de competências aí relacionadas a lidar com as pessoas, liderar as pessoas e promover o processo de mudança, né? Eu queria explorar um pouco o que foram, José Humberto, as competências que você usou aí, de onde elas vieram, né, para que você pudesse liderar um processo tão incrível de transformação, com números. Tem um amigo que fala que contra fatos não existem argumentos, né? Quando em 4 anos você pega uma empresa que valia 300 milhões e ela passa a valer 2,8 bi, não tem dúvida de que foi feita alguma coisa muito interessante, né? E, como você mesmo ressaltou, parece que as competências aí de liderança foram decisivas. Queria que você explorasse um pouco, respondendo aí a pergunta do Ricardo, o que foram essas competências usadas e a gente explorar um pouco o que são esses, o que é esse pacote de competências que as pessoas têm que buscar colocar na sua sacola para promover transformações relevantes aí nas empresas que façam gestão. Legal. O Clóvis, como você falou, né? Tudo isso você aprende. Tem gente que fala assim, poxa, o cara é um líder nato, fulano pode até ser que ele aprendeu em casa, com o pai, ou pode ser que ele tenha aprendido na vida depois, estudando, lendo. Então, você aprende habilidades de liderança, né? Isso é importante deixar isso claro, né? E aí, para você ter essa liderança em que, né, você não exerce ela pelo poder, ou seja, não, essa decisão tem que vir para mim, eu tomo, é minha decisão, você tem que se desprender. Então, o que eu tentava fazer, em todos os lugares, assim, eu preciso ser dispensável, que é o contrário, muitas vezes, do que as pessoas pensam. Assim, não, se eu for dispensável, eles vão me dispensar, e aí eu vou perder meu emprego. E é o oposto, porque quando você fica dispensável, você conseguiu coordenar e fazer o time funcionar, começa a sobrar tempo para você. E agora? Qual é o próximo? Né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é muita humildade. Né? Eu vi uma pesquisa um tempo atrás que os presidentes de empresa de primeiro mandato são mais bem-sucedidos do que os de segundo mandato. Porque o cara pega uma empresa, uma posição de liderança e faz um trabalho fantástico, aí ele vai para o segundo, fala, não, eu já sei como é que faz. E aí vai numa certa arrogância e as situações são totalmente diferentes, as pessoas são diferentes. Então, você ter a humildade, né, para falar, poxa, para você ser sempre o presidente de primeira vez e não ser o de segunda vez, né? E isso te ajuda muito, né? E reconhecer tudo que foi feito até aquele momento. Então, reconheça as pessoas, reconheça, agradeça a ela pelo tempo, pelo empenho que ela está fazendo, que ela está te dando ali, está né, se dedicando. Né? Então, isso eu acho que é chave, é você criar um sentido de evolução. Tudo que foi feito trouxe a gente até aqui. Agora, onde que a gente quer chegar? E traz as pessoas para essa conversa. Não impõe, fala, pessoal, nós estamos aqui, a gente quer chegar aqui, a meta é essa. Não, traz elas para a conversa e para a construção. Onde é que a empresa é nossa. A empresa não é do acionista ou do dono. Ele é um dos agentes, o acionista. Mas a empresa é de todo mundo. Então, a gente vai levar ela para onde a gente quer, que cada um tenha o seu papel. Isso é outra coisa muito importante. Uma boa visão do todo e ajudar com que as pessoas consigam entender o todo e entender o seu papel dentro do todo, né? E aí que você cria um senso de propósito na pessoa quando ela entende isso. Então, a pessoa entende o todo e ela entende o papel dela lá. Então, a gente discutiu bastante, eu trouxe uma liderança expandida, falou assim, qual é o nosso propósito como companhia? A gente chegou à conclusão que o nosso propósito como companhia era inovar a gestão da produção agrícola. Isso a gente definiu dentro da companhia, todo mundo definiu. Né? Agora, como é que eu faço
para o operador da máquina. Se alguém chegar e perguntar para o operador da máquina, fala assim, o que você faz aqui? O cara fala, não, eu planto a soja, eu gradeio o solo. O cara não responder isso e para a pessoa responder, não, eu estou ajudando essa companhia aqui a revolucionar, a inovar a gestão da produção agrícola. E eu ajudo aqui, ó, com esse papel. Eu faço isso, eu desempenho essa atividade, eu já tive uma ideia, eu misturei uma grade com outra e tal, e saiu um negócio aqui, e o pessoal deixou testar e testou, funcionou e tal. Então, como é que você faz para fazer? Então, essa pessoa ela tem que entender o lugar dela e o papel dela dentro do todo, né? Acho que eu tentei colocar aqui algumas coisas, né? Tem muito mais, assim, no dia a dia você vai sentindo e vai percebendo isso daí, né? Mas sem impor, com humildade, né? Acho que esse é uma rota boa aí para se seguir. Queria comentar 3 coisas, depois vou devolver o tema para a gente seguir mais um pouquinho, mas eu queria comentar uma fala do José Humberto e depois eu queria comentar 2 comentários do chat, só para não perder. Primeiro, eu acho que é muito legal a maneira como o José Humberto começou a fala dele, dizendo isso é ciência. Isso é muito bom, gente, porque se a gente acreditar que o líder é só o cara líder nato, isso é muito pouco democrático, né? Porque, cara, eu não nasci líder nato, estou ferrado, né? Então, assim, isso pode ser aprendido. Isso é uma coisa, quando eu descobri, foi uma maravilha para mim. Falei, cara, existe uma ciência que é além daquela ciência que a gente aprendeu lá na biologia, na bioquímica, na nutrição. Existe uma ciência que é gestão de pessoas, liderança, que traz uma série de competências possíveis de ser aprendidas. E aí tem uma coisa mágica, que quando a gente estuda essa ciência, normalmente a gente está melhorando como pessoa. Ou seja, tem uma jornada de vida nessa jornada de tentar ser um líder melhor. O que é fantástico, porque a gente vai além do trabalho, né? A gente melhora nossa vida como um todo quando a gente se desenvolve para relacionar melhor e liderar melhor as pessoas. Então, acho que isso é uma bênção. Depois eu queria comentar 2 coisas. Tem um comentário no chat falando que isso ainda é longe da realidade. Eu concordo que isso é longe da realidade média, mas esse é o nosso desafio. Mudar a realidade é o nosso desafio. Então, assim, a gente tem que transformar pessoas para que elas transformem as realidades. Eu tive um professor de física, eu estou cabeça branca, né? Então tem muitos anos isso, no colégio ainda, que ele dizia que o mundo ia ser transformado por revoluções individuais, que não era um grande líder que ia mudar o mundo, que eram as pequenas revoluções de cada pessoa que iam mudar o mundo. Então nós temos que mudar as pessoas para que elas mudem, e é assim que a gente vai transformar as coisas. E tem um comentário falando que a realidade do agro ainda é o trabalho escravo, e eu queria me posicionar em relação a isso. Eu estou no agro há 20 anos, e eu não acho que essa é a realidade do agro que está fazendo o Brasil ir para frente. Eu não estou negando a possível existência de trabalhos análogos à escravidão, mas isso não é a realidade do agro. Eu estou no agro há 20 anos, rodo o Brasil todo, conheço centenas de empresas e posso testemunhar, através de tudo que eu vi, que o que tem promovido a grande mudança do agro brasileiro são empresas que estão crescendo e que estão respeitando pessoas, desenvolvendo pessoas e, com isso, crescendo. Então, assim, a dinâmica que vai fazer o agronegócio ser cada vez mais forte é a dinâmica de valorizar as pessoas, como o Zé Humberto relatou, fazer com que elas sejam melhores e, sendo melhores, elas vão fazer empresas melhores. Essa é a dinâmica que está dando certo. Eu não tenho dúvida que essa é a dinâmica que está tomando conta da realidade do agronegócio brasileiro. Ou seja, acreditar que eu vejo assim, isso não é dinâmica só do agro, em qualquer negócio. Se a empresa não valorizar o seu time, ela vai ter turnover alto, treinar de novo é mais caro. E não é só porque faz parte da questão humana, não. É porque é o jeito de ser eficiente, né? Então, respeitar e valorizar as pessoas, treiná-las, qualificá-las, é, na minha opinião, o único jeito de ganhar o jogo. E por isso as empresas que estão vencendo o jogo estão fazendo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento porque o mundo já mudou. Senão a gente fica acreditando em trabalho escravo no agronegócio, e isso não existe de maneira relevante, embora eu não esteja negando que possa existir, há muito tempo. Então, o agronegócio que está dando certo e que está transformando o Brasil é um agronegócio de pessoas que estão evoluindo, que estão dando conta, bem o que o Zé Humberto descreveu. Claro que o Zé Humberto vive uma realidade maravilhosa, de um nível de eficiência muito alto, mas o que está preponderando é essa lógica, né, de
gestão de pessoas, valorização das pessoas, qualificação das pessoas, para que elas lutem pela empresa. E ao lutar pela empresa, elas estão promovendo o sucesso delas, de si mesmas, das suas famílias e das empresas. Pensem que essa é a lógica que vai preponderar. É para aí que a gente tem que caminhar, é para aí que a gente tem que se qualificar. Desculpe o tamanho da minha fala, mas eu não quis abrir mão de contribuir nisso aí. Queria voltar, passar para o Eduardo de volta, pensando nessa questão aí das competências que o Zé Humberto usou e onde é que a gente vai nessa lógica de que tem uma ciência que pode nos ajudar a liderar melhor. Eu acho que uma das competências que o líder tem que desenvolver é resiliência, porque esse processo que foi descrito, quando você tem turnover, um ambiente que você vai perdendo mão de obra, ou que você vai repetindo o processo de ensino e capacitação, o que você vai aprendendo, vai se tornando, na verdade, é um fomentador da cultura e um fomentador dos processos, né? E você vai acostumando, se você for um bom fomentador, você vai, na verdade, repetindo sempre a mesma coisa e fomentando sempre a mesma coisa para aquela turma, porque cada vez que troca, você começa o trabalho de novo. Então, acho que um grande desafio para o gestor é ele ter essa capacidade de entender que ele tem que fazer de novo e de novo e de novo e repetir com uma frequência muito alta e ter muito domínio sobre o que ele vai falar, porque é comum o pessoal cansar no meio do caminho e achar que já falou, né? Ou começar a telegrafar a mensagem, quando, na verdade, existe aí um processo que não está muito bem imbuído, muito bem incutido na cultura da turma ou no modus operandi da propriedade, né? E, fora isso, tem adequação às realidades, né? Eu acho que todos esses soft skills, eles são essenciais. Existe uma questão de interesse que eu percebo que é muito difícil você forçar o aprendizado, você pode fomentar o aprendizado, criar um ambiente de troca para que as pessoas que estejam interessadas e dispostas, elas absorvam aquele conhecimento e aquela mensagem, mas também existe o fator individual, né? Como já foi comentado aí pelo José Humberto, tem gente que não compra ideia mesmo. Isso é muito comum, e essa pessoa não pode ser o obstáculo que impeça o desenvolvimento do ambiente correto, adequado para o aprendizado. Alguém mandou uma mensagem aqui até perguntando como é que você acelera esse processo de adoção de tecnologia e capacitação. Você tem que criar um ambiente, eu imagino, né? Acho que a gente tem que criar um ambiente para dar oportunidade para as pessoas interessadas, identificar esses interesses, né? E desenvolver esses indivíduos. É muito difícil ficar batendo em ferro frio, gente. Quando não desenvolve, algumas pessoas não vão para frente. Então, também é legal separar o joio do trigo ali, ver quem que é bom e botar energia em quem tem maior chance de se desenvolver. Eduardo, queria comentar uma coisa que é interessante. Quando a gente trabalha aprofundando no conceito de educação, né? A gente tem feito isso fortemente, tentando aprender, o que a gente chama de aprendendo a aprender, né? O processo que a gente vive aí há 20 anos. E o que é interessante? Educação é um processo ativo, aprendizagem é um processo ativo, ou seja, ninguém ensina ninguém. Tem uma frase de um amigo que eu gosto muito que fala que não existe o ensinar, só existe o aprender. Ou seja, a atitude de aprender é de quem está aprendendo. Ninguém consegue ensinar aquele que não está com atitude de aprender. Como a aprendizagem é ativo, ela depende da atitude de quem está aprendendo. Então, eu super concordo que não existe como ensinar alguém que não está ativamente aprendendo. Né? Não existe o ensinar, né? Só existe o aprender. Eu queria, na sua provocação de como gerar isso, tem uma coisa que eu adoro, que está nas discussões do desenvolvimento de liderança, que é uma competência que chama inspiração, né? Que é a capacidade do líder de gerar o desejo no outro. Né? É um desejo emocional de fazer algo. Né? Então, a inspiração é uma competência necessária para que a gente mova as pessoas em uma direção. E eu concordo que vão existir pessoas que não engajaram por alguma razão, com todo respeito, tem momentos que a gente não consegue levar a pessoa num processo de liderança. Mas a inspiração é algo muito interessante, que é trazer as pessoas para um sonho, trazer as pessoas para um desejo de fazer. E eu acho que isso é um processo que é muito legal. Isso é ciência, pode ser aprendido. Então, assim,
está no processo de desenvolvimento de liderança, que pode ser aprendido. Então, eu acho muito interessante isso, que é como que a gente consegue mover um time em uma direção, gerando sonho, gerando desejo. É um dos elementos, é claro, né? Mas eu gosto muito disso, que é falar, senão não existe desejo, e se não existe desejo, não existe aprendizagem. Né? Porque a pessoa ela só se move para aquilo que ela quer, que ela deseja, né? Então, acho que é algo para a gente pensar, que assim, como que a gente mexe com as pessoas para que elas desejem fazer, né? Ninguém vai fazer porque o outro mandou, né? Inclusive, ninguém vai aprender porque o outro mandou. Eu posso até Bom, fazer porque alguém mandou, né? Mas não porque eu quero. É. Esse aprendizado, ele realmente entra. Tem um professor meu na graduação que falava, né? Que o aprendizado entra pelas mãos. E é verdade, a gente tem que vivenciar o aprendizado, a gente tem que colocar a mão em prática. Eu quero reforçar essa sua fala do isso é ciência, isso se aprende. Então, até mesmo essa capacidade de inspirar pessoas a compreenderem a cultura da empresa, a fazerem parte da cultura da empresa, isso é algo que passa também por compreender essas pessoas, saber o que que é necessário para elas. Como que eu vou envolver cada indivíduo dessa empresa? Alguns, no fim das contas, eu não consigo. E aí eu vejo exemplo próprio dentro de casa, a gente fala muito disso. O Reagro consegue difundir bem a cultura, mas eu acredito que a cultura Reagro, quem vive a equipe conhece bem isso, essa cultura Reagro só é bem difundida porque as pessoas de fato vivem. Não é algo que se colocou numa parede lá e falou, agora você tem que seguir isso daqui. Não, vamos viver junto essa cultura que a gente faz. E isso daí a gente aprende a fazer. Tem uma outra linha aqui que eu acho que tem uma discussão super legal, é a pergunta do Eli Amorim, que diz o seguinte: como as competências relacionadas às inovações tecnológicas têm influenciado a gestão e o desenvolvimento dos profissionais do agro? Depois tem várias outras tocando nesse assunto. Eu queria explorar um pouco essa linha de isso aí, como é que a tecnologia está transformando o campo e como que a gente pensa no processo de gestão, ou seja, como é que a tecnologia entra nesse jogo, né? Eu queria explorar um pouco isso com vocês aí. Bom, acho que do modelo, no sentido mais óbvio da coisa, é trazer a clareza para questões que antes eram baseadas em sentimento, né? Questões de certeza. Eu tive numa demonstração recentemente que me mostraram a relação de, de uma ultrassonografia para você entender qual que é o depósito de gordura no animal. Independente da raça, independente do perfil, do biotipo do animal, que é analisado normalmente a olho nu, ou vai uma pessoa lá faz uma ultrassonografia e faz um cálculo e consegue entender se aquele animal tem capacidade genética para reter gordura. E aí você começa a fazer a seleção do rebanho a partir deste dado, que é claro, ele não é, não é uma observação que existe lá uma cultura de 100 anos, que o cara fica observando o perfil do animal para saber se ele tem as características reprodutivas adequadas. Não, o cara vê mesmo. E aí ele separa os animais com melhor capacidade para aquela finalidade e tem um rebanho específico que atende programas de qualidade e acaba chegando, atendendo ali um mercado de nicho ou sendo remunerado por isso. Então, quando você traz esse tipo de inovação tecnológica que muda a realidade, às vezes até deixa obsoleto uma série de questões de profissões, né, que não se faz mais daquele jeito porque já existe algo melhor, essa inovação ela é iminente, ela é perceptível, ela é arrasadora, né? Mas, ao mesmo tempo, ela traz muito benefício para quem adota rapidamente. E, ao mesmo tempo, não tem um peão que sabe mexer nisso. Então, ao mesmo tempo que ela retira um monte de gente do mercado, ela abre espaço para um monte de gente se capacitar e entrar nesse espaço que vagou, né? Então, isso está acontecendo com muita frequência. Agora, recentemente, inteligência artificial. Eu tenho uma equipe de criação dentro do departamento de marketing, a gente
tem uma questão que as inteligências artificiais estão fazendo as ilustrações e as artes. O que o cara que estudou desenho industrial e design vai fazer da vida a partir desse universo? Ele tem que se inovar imediatamente, já está aqui. Então, de repente, você tem toda uma cadeia de produção fora do jogo, porque inventaram uma solução que, com alguns cliques, você tem uma solução interessante. Então, tem muita tecnologia muito interessante no agro, o pessoal fazendo sensoriamento remoto por satélite para contar a cabeça de gado no Pantanal, onde não existe, ele teria que andar lá 3, 4 dias para achar o gado, de repente ele abre uma tela, faz uma checagem ali se as condições de clima estiverem adequadas, né, de tempo, não tiver nuvem, e aí ele conta o gado dele. Aí você precisa lá de 10, 20 peões para rodar a fazenda inteira, de 3.000 alqueires? Não. Então, tem muita coisa interessante chegando, e é por isso que eu falo que é um momento lindo para o agro, porque acesso à informação, a tecnologia está chegando, está revolucionando. E você não precisa mais ser aquele cara rústico que gosta lá do campo. Você pode ser um cara do computador que olha para a fazenda, vai lá, curte a parte boa, mas faz a gestão toda de casa, ou do escritório, ou usando sistemas inteligentes, né? Eduardo, eu não tenho dúvida que o grande salto de produtividade que vai acontecer no agro daqui para frente não vai ser por conta da variedade, da genética ou do GMO, ou vai ser por conta da melhor análise e resposta aos dados. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? O agro, principalmente quando você está falando ali do mais, né, produção agrícola em si, são milhares de produtores que não têm muitos dados, porque o dono é que está lá tocando o negócio e está na cabeça dele, ele é que está tomando a decisão e tal. Aí, esses que já começaram a crescer um pouco mais, que já estão se profissionalizando mais, né, que já, né, estão preocupados com isso, já começa a ter dados. E aí o primeiro desafio que ele tem é o que eu faço com essa informação? Ele não tem a mínima ideia do que ele vai fazer com essa informação. Então, se você aí, a turma e a audiência nossa, conseguir ajudar ele a responder o que ele faz com essa informação, e pode ser básico, né? É uma questão de tabular, organizar, colocar de um jeito que você consegue enxergar o que é e falar, poxa, se isso aqui é assim, isso aqui, então a resposta é essa, um raciocínio meio lógico, aplicando os conhecimentos técnicos que cada um tem, né? Seja na área que tiver, seja pecuária, seja se for agricultura, seja se for nutrição vegetal, na área que quiser, juntando os dados e conseguindo ter a primeira resposta. Você já ajuda se você fizer isso daí. Aí, uma vez que você está tendo sempre a mesma resposta, aí vem um segundo passo. Bom, agora eu preciso automatizar esse negócio. Eu preciso fazer isso aí ficar. Não preciso eu toda vez olhar e tal. Não, então tem que ter uma formulinha. Aí vai um conhecimento computacional, um conhecimento de programação para te ajudar a fazer esse negócio. Aí você vai falar, poxa, mas tem tanta informação que eu não estou conseguindo processar aqui. Aí fala, bom, então agora vai uma inteligência artificial, porque ele vai conseguir juntar tudo e vai conseguir te dar respostas que às vezes você não enxergou, porque a mente humana está limitada, a gente consegue olhar até uma primeira derivada, a segunda, a terceira derivada, a gente já não consegue enxergar mais, né? Então, a evolução é essa. E quando você está num processo de evolução, ele nunca é linear, ele é sempre caótico. Então, você vai ter pessoas que já estão fazendo uso de aplicação de inteligência artificial, e você vai ter pessoas que nem dados não têm ainda. E essa é a realidade hoje que a gente vai encontrar. Mas o caminho é ter dados, gerar dados, tabular eles, organizar, analisar. Esse vai ser o caminho que todo mundo vai percorrer. Então, e isso vai trazer um ganho de produtividade muito grande. E isso é a tecnologia a favor da produtividade e da eficiência no campo. Então, a gente vê algumas frentes, né? Essa tomada de decisão, na hora que você toma a decisão com base nesses dados, seja nos dados simples lá no começo, que eu tabulei, que eu consegui ver ali alguma associação,
fiz minhas contas na minha planilha de Excel na mão, ou quando eu consigo evoluir para esse lado que o José Humberto comentou, da inteligência artificial me ajudando nessa tomada de decisão. Ela me dá uma resposta, mas a tomada de decisão parte de dentro daquele responsável. E aí a gente começa em algo que é um achismo, que aquele achismo usava alguns dados, mas muito empíricos e que estavam só naquele indivíduo, para um segundo passo, que é eu começo a usar esses dados de forma estruturada e eu consigo tirar isso da minha cabeça e outras pessoas me ajudam nisso, para esse passo que a tecnologia potencializa muito. E eu vejo outra entrada da tecnologia que é na automatização de processos. Então, o drone que faz a aplicação ou a máquina autônoma, que é uma participação importante da tecnologia, e o outro é nessa integração dos processos com a coleta de dados e a tomada de decisão. A tecnologia tem ajudado muito a gente a coletar dados mesmo, juntar dado climático com dados de plantio, com dados ou dados dos animais, informações de como que o animal está, como está a saúde desse animal, quais indicadores eu consigo levantar ali com alguns dispositivos tecnológicos, e isso ajuda a antecipar uma tomada de decisão, prevenir perdas lá na frente. Então tem um mundo grande. E aí esse espaço caótico tem muito espaço para exponencialidade também, né? De repente acelera tanto que ele nem vê mais para onde vai. Guilherme, deixa eu só até voltar aqui, assim, porque a gente vai falando essas coisas, né, e talvez gera uma ansiedade em quem está ouvindo, e aí vem aquela pergunta que veio lá da cultura, mas a realidade não é essa, não está, né, você vai falar de inteligência artificial, o Clóvis estava mencionando que a gente é sócio numa empresa, essa empresa ela usa inteligência artificial para gerar uma recomendação de planejamento agrícola para o produtor de soja. Então, isso é realidade, está funcionando, né? Tá muito no começo, mas estamos colocando esse tipo de coisa em prática. Só que você fala, poxa, mas eu não sei nem por onde começar, não sei o que é inteligência artificial, nunca vi isso, não conheço, eu conheço aqui de nutrição vegetal, que foi o que eu estudei, eu conheço de zootecnia, eu conheço de... Então, começa analisando os dados, mas eu vou dar um exemplo bem prático, bem simples lá da Terra Santa, que gerou um valor enorme para a companhia. A gente começou a ter dados do trator, da rotação, da velocidade e do consumo de combustível. E aí um time lá resolveu, a pessoa por iniciativa dela, que isso é que é legal, né? Poxa, aqui parece que tem alguma coisa. E aí começou a estudar e procurar e falou assim, olha, quando o trator está andando na rotação muito alta, ele está gastando mais combustível. Na rotação muito baixa, está gastando menos combustível. Então, vamos trabalhar esse nível de trator que tem essa quantidade de HP, tem que rodar nessa rotação. Esse outro tem que ser nessa rotação. Esse é o ponto ótimo de consumo de combustível. E isso, se multiplica por todos os tratores e pela conta de óleo diesel que a gente gastava na fazenda, gerou uma economia absurda na companhia. Simplesmente pegando os dados que estão lá e fazendo uma análise trivial, né? Mas precisa ter essa iniciativa, precisa ter essa inquietação, precisa querer. E é aí que começa. E aí, desse ponto, já foi para outro, para outro, para outro, o negócio entra num círculo virtuoso. Então, a gente fala dessa transformação, gera essa ansiedade, e a realidade não é essa, ela é essa, mas ela também é a outra, e tem uma jornada, e tem um caminho para você chegar lá. Eu acho que para quem não sabe exatamente por onde ir, eu particularmente sempre fui eu fui autodidata por 10 anos enquanto profissional de comunicação, e quando assumi a gestão da Scott, comecei a trabalhar na área de marketing aqui dentro, eu comecei a procurar conhecimento mais formal. Então, muitas vezes você está batendo a cabeça porque você não sabe onde começar, mas existem cursos, um monte deles. E começa com os mais básicos, porque o que você precisa, na verdade, é ferramental para trabalho. Então, a primeira questão geral que é necessária é você ter ferramenta básica. Como é que você faz essas contas? Você sabe fazer conta de matemática? Você sabe usar Excel? O mínimo para você depois começar a poder ter esse tipo de insight que foi citado agora.
Eu vejo muita dificuldade da turma que está começando, e às vezes tem vontade, tem um puta do interesse, mas sofre às vezes porque não consegue manusear o dado. Ele consegue compreender o que está sendo dito, o que está acontecendo na realidade dele, mas ele não tem a ferramenta essencial para ele juntar o A com B. Então, ter essa formação base sobre quais são as principais ferramentas e ter domínio sobre elas, porque isso é um cursinho de 3 meses, você chega no Excel intermediário para avançado e você, a partir dali, começa a tocar a tua vida. Você começa a poder se envolver em questões muito mais essenciais para a gestão do negócio, né? Então, quando eu pego o pessoal de base aqui, eu sempre incentivo eles a ter o básico da informática, que às vezes isso é negligenciado. Eu tenho gente aqui graduada, com pós-graduação em gestão de pessoas, ou um monte de outras coisas, mas a pessoa não sabe o que é uma estrutura de dado, para poder se organizar e registrar seu dia a dia, para depois ter poder analisar o que aconteceu, para aí sim começar a ter insight sobre como é que ele pode melhorar a tua atuação, a sua vida dentro da empresa. Queria fazer 2 comentários a partir da fala de vocês. Eu gostaria muito que a gente não gerasse uma percepção de abismo, né? Acho que todo mundo falou disso e eu queria só reforçar que, assim, existe a inteligência artificial, é uma realidade, né? E, como o Zé Humberto falou, a gente tem uma empresa que está trabalhando nessa direção já a campo, tá? Não é um sonho, já está atendendo fazenda, né? Fazendo planejamento real de safra, né? Mas, como o Eduardo falou, saber fazer uma planilha de Excel também é muito importante. Então, acho que o que eu gostaria de sugerir, tem várias pessoas no chat falando, no chat e no Q&A aqui, falando, e aí, como que eu faço, né? Minha sugestão de um processo que a gente vem trabalhando no desenvolvimento de aprendizagem. Não olhe lá na ponta do abismo. Construa uma escada, né? E olhe o próximo degrau. Queria deixar uma sugestão. Primeiro, saiba onde você está indo, né? A pergunta lá do Alice no País das Maravilhas, né? Qual é o caminho? Eu não lembro exatamente, mas eu pergunto, mas onde você está indo? Não, eu não sei. Se você não sabe onde você está indo, qualquer caminho vale, né? Então, o primeiro passo é uma reflexão sobre onde é que você quer ir. E o segundo é, talvez até buscar uma ajuda, uma mentoria, alguém mais experiente, falar, beleza, mas qual o próximo passo, né? E nós estamos à disposição, inclusive, como instituição de ensino do agro, para ajudá-lo a entender onde você está e o que seria um próximo passo. Pode interagir com a gente aí, a gente tenta ajudar. Mas não só a gente, né? Encontre um mentor que te ajude a definir um próximo passo. Mas o que é muito importante? Saber onde está indo e não tentar aprender a 15ª competência em nível sem ter feito a primeira, né? A gente sobe a vida de escada. Então, acho que isso é muito importante, a gente definir trajetórias, né? E aí a gente conseguir andar o mais rápido possível, mas na cadência certa. A gente não vai aprender a ponta do conhecimento sem passar pela jornada, né? Então, acho que, só para dizer assim, é possível para qualquer pessoa. Defina qual que é o próximo degrau do seu passo, né? E aí, caminhar, o céu é o limite, depende do seu... Tem um livro que eu adoro, que se chama Garra, que fala o seguinte, resumo do livro, nada resiste à sua decisão de fazer e ao seu compromisso consigo mesmo. Então, se você fizer perseverantemente a busca, você vai ganhar. O resumo do livro é isso, assim, se você perseverar numa direção que você escolheu, ninguém te cerca, né? Isso vale para qualquer um, né? Então, eu sugiro assim, não enxerguem, não saiam daqui hoje e falem assim, nossa, os caras estão falando que tem que saber lá. Não. O mercado ainda tem demanda por competências elementares e básicas, está ávido por isso. Então, assim, siga a sua jornada, né, de aprendizagem. E tem muito espaço, né? O mercado é muito comprador de gente que está a fim de dar certo, né? Eu acho então, eu diria que o mercado está mais querendo o pessoal da base do que do avançado hoje em dia. Uhum. Está faltando gente para fazer a estrutura essencial das empresas. Queria aproveitar aqui, eu vi algumas pessoas provocando, mas e aí, onde é que está como é que a gente faz? Recruta e tal? A gente está concebendo, ainda está na fase de ideação, um produto para trabalhar a formação de pessoas para as fazendas, já na parte operacional. E a essência do que nós estamos pensando é, primeiro, desenvolver atitude.
Primeiro, trabalhar para que as pessoas desejem ser esse profissional diferenciado. Depois, a gente completar com formação técnica e oferecer para o mercado, ou buscar lá os que já estão empregados e desenvolver isso. Mas uma das essências do que a gente está planejando, desenvolver atitude. E aí tem alguém que perguntou, mas não tem nenhuma empresa fazendo isso e tal, nós estamos sonhando aqui alto a possibilidade de ofertar profissionais para o mercado com uma qualificação de atitude e qualificação técnica. Esse é um projeto que a gente está incubando aqui no Reagro, né? E aí partindo do básico mesmo, né, com esse profissional. Não é ninguém que vai sair avançado, não. Exatamente. Começar do começo. Né? Começar do começo. Tem uma pergunta da Thaís Passos, minha grande amiga e sócia, pedindo para a gente falar um pouco sobre a oportunidade do mercado para as mulheres. Queria explorar um pouquinho isso aí. Deixa eu puxar aqui, pegar, né? Eu acho que, no final, tem uma procura muito maior do público masculino para estar no campo do que do feminino, né? Você acaba tendo... natural, acaba acontecendo isso daí, né? Mas não significa que não poderia ter e não deveria ter mais mulheres ali no campo. Então, eu acho que aí a chave, o grande ponto está na própria liderança e numa vontade de começar a querer mudar isso daí, né? Não simplesmente aceitar essa realidade que tem muito mais homens procurando e ponto final, e é assim, e acabou, né? Então, você tem que criar as oportunidades, gerar os espaços, entender as diferenças, né, para poder abraçar isso daí, porque são pessoas, quanto mais diversidade tiver dentro de uma empresa, maior a chance de você chegar numa solução melhor. Porque você tem diferentes pontos de vistas olhando. Então, se você pega ali e junta um time que todo mundo é muito parecido, todo mundo estudou agronomia, todo mundo é homem, todo mundo tem seus 30 e tantos anos, todo mundo... Você não tem nesses pontos de vista diferentes, é difícil a solução sair. Aí, na hora que você coloca ali, não tem só agrônomo, eu quero um veterinário, eu quero um de marketing, quero um de RH, quero mulheres, quero... E aí você vai criando essa diversidade com diferentes pontos de vista, e é incrível como as soluções melhoram em agilidade, melhoram em qualidade. Então, isso passa muito pela liderança enxergar. E aí eu vou no ponto que o Clóvis colocou lá no começo, que é o seguinte, a empresa que trata bem os colaboradores, ela vai ter mais sucesso. Como ela vai ter mais sucesso, ela vai ganhar mais dinheiro. Como ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai crescer mais, ou ela vai comprar o outro. E essa cultura dela vai ser a cultura que vai ficar. Aqui é a mesma coisa. A empresa que trata bem, e que valoriza essa diversidade, e aí não só mulheres, mas de uma maneira mais ampla, ela vai ter soluções melhores para problemas complexos, e que o agro é muito complexo, assim, você faz um planejamento agrícola no começo da semana, aí choveu no lugar errado, você já tem que replanejar tudo, é muito complexo, são problemas complexos sendo resolvidos o tempo inteiro, né? Então, quem privilegiar, quem enxergar isso, vai sair na frente, e aí vai sair na frente, vai ter mais sucesso, e aí você gera todo esse círculo virtuoso aí. Então, eu acho que numa visão de prazo, a gente deve ver mais mulheres e mais diversidade no campo, porque mais mulheres, mais diversidades é igual a mais valor gerado.
Posso ilustrar uma passagem que a gente vivenciou? Nós visitamos uma propriedade no Confina Brasil, em que a gestora, a filha, era já a sucessora, né, a segunda no comando, tinha o fundador, que era o pai, e a filha voltou para a fazenda e começou a trabalhar na fazenda, e depois de um certo tempo ela começou a tomar as rédeas do negócio. E ela teve, dentro do processo dela, ela passou por um longo processo de convencimento do pai de que mulher poderia estar em qualquer lugar dentro da propriedade, executando qualquer função, desde que ela fosse competente. E aí ela começou um processo de seleção e substituição, né, de mão de obra por competências, e começou a abrir espaço para mulheres que tinham o mesmo nível de capacidade ali, falando de tratorista, de pioa, né? Porque não necessariamente precisava ser o homem, né, em posições que naturalmente ali eram desenvolvidas por homens, porque historicamente sempre foi assim. E, então, agora, quando você pensa no agro fora da porteira, né? Não necessariamente fora da porteira, mas já lidando com questões mais administrativas ou com informação, existe, na verdade, a gente fala aqui por experiência, no processo seletivo, que as mulheres vêm melhor formadas de faculdade. Não sei porque os homens não estudam menos e vão direto para o campo, porque tem essa abertura hoje, mas, de repente, a gente começa a entender que é impossível não chamar entre dois candidatos, a mulher que tem mestrado, doutorado, tem especialização e ela vai chegando cada vez melhor preparada para assumir os cargos. Então, acho que já na realidade, né, eu ainda sou da geração que a Exalc lá tinha 200 vagas para estudante e 30 eram mulheres, e quando eu saí da faculdade já era meio a meio e hoje a maioria, né? Então, as mulheres com certeza vão, em função dessa chegada no mercado, em função de capacitação, elas vão construir um novo ambiente. Espero que se realize aí o que o José Humberto está falando, né, das empresas que sobrevivem são aquelas que têm a melhor cultura nesse sentido, mas eu acho que só pelo simples fato de a gente ter uma oferta muito maior de mulheres capacitadas, esse mercado vai naturalmente se adequar e vai se nivelar. Pessoal, nós estamos caminhando para encerrar, temos muitas perguntas. Queria até perguntar, Bárbara, se você vai me responder no privado aqui, se a gente consegue salvar essas perguntas com quem perguntou, para a gente tentar respondê-las aí fora do debate aqui. Eu queria, Guilherme, a gente tem pensado muito sobre isso e o REAG está lançando um curso de graduação em gestão do agronegócio, né? Baseado nesses estudos que o Guilherme contou. O Guilherme é o coordenador. A gente foi para o mercado conversar, a gente pegou grandes lideranças que a gente conhece, trouxe para a mesa e falou: me conta aí o que vocês acham que deveria ser feito. Como o Guilherme disse, a gente acabou transformando muito o que a gente concebeu a partir de ouvir muitas pessoas. Se puder, Guilherme, falar um pouquinho sobre o curso, só porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui e, enfim, pode ter interesse. Eu vi várias pessoas que estão perguntando como acessar o mercado de trabalho, esse tipo de coisa. Acho que pode fazer sentido para alguém aí. Eu vi muita gente aqui perguntando qual que é o caminho, como que eu acesso, como que eu me recoloco. Às vezes eu já tenho outra formação, outra experiência profissional. E aí, nesse estudo que a gente fez, a gente buscou desenvolver essa graduação em gestão do agronegócio, uma graduação tecnológica, que é diferente de tudo que a gente já conhece, né? E qual que é a base? É aquilo que a gente já falou sobre o perfil de vagas disponíveis, como que a gente precisa de profissionais e as oportunidades que foram geradas ao longo desse tempo. Mas o que a nossa graduação quer trabalhar? Que profissional que ela desenvolve? E aí, na hora que a gente foi conversando, eu vi que fizeram sentido aquelas dezenas de conversas que nós tivemos, porque elas se comunicam com o que o Eduardo e o José Humberto trouxeram. Então, esse profissional formado nessa graduação, ele tem conhecimento do agronegócio, das cadeias produtivas que existem no agro,
ele entende que gestão de pessoas, que liderança são ciência e ele sabe utilizar esse conhecimento. A gente vai desenvolver isso no nosso profissional. Ele sabe viver a gestão do negócio. Ele toma decisão com base em dados. Ele sabe fazer bem uma gestão financeira e contábil. Ele olha para o agronegócio como negócio e ele sabe se posicionar bem comercialmente como empresa, sabe ter a visão de um profissional que se baseia nos princípios de marketing. Ele entende que o mundo do agro hoje é baseado em mudanças e ele sabe o impacto das novas tecnologias, um pouco disso tudo que nós comentamos aqui, para o mundo profissional dele. E ele trabalha essa sustentabilidade do negócio, do ecossistema que ele está envolvido, não só do ecossistema ambiental, mas também do ecossistema com pessoas, social, essa integração, essa diversidade dentro dos negócios é desenvolvida na visão desse nosso profissional gestor do agronegócio. E aí a gente acredita que esses 20 anos de experiência na educação e esses vários anos tomados na equipe, essa dedicação 100% ao agro e essa realidade que a gente discutiu aqui hoje, ajudam o Reagro nessa caminhada de auxiliar no aprendizado dessas pessoas, de participar nesse polo ativo aí da geração de aprendizado. E isso se soma a essa experiência com mais de 30 mil profissionais que a gente já formou em diversas áreas. Uma coisa a gente acredita, a gente tem certeza que toda transformação está nas pessoas. E aí essas pessoas, elas vão associar esses vários conhecimentos. Uma cultura de dados para tomada de decisão, saber que a tomada de decisão usa ciência, esse compromisso com a aprendizagem, e aí o nosso aluno, ele realmente ele tem esse envolvimento ativo, ele não está ali passivamente olhando para um conteúdo, achando que vai aprender, ele coloca a mão na massa, realmente. A gente acredita que o conhecimento científico é base para essa geração de aprendizado, e a gente vive com o compromisso com o resultado dos clientes, dos negócios, e a gente transmite isso para os nossos alunos. Como que vai funcionar? O que é esse curso, né? O que ele tem de diferente? Primeiro, 100% dos professores vivem o dia a dia dos negócios, do agronegócio, e colocam a mão na massa. Gente, nessa crença de que aprendizado é colocar a mão na massa, não tem jeito da gente fazer isso vivendo só de teoria. E aí o Clóvis falou de uma coisa importante na hora que a gente falou desse desenvolvimento, começar do básico, e na nossa vida faz muita diferença contar com mentores, com gente que ajuda a gente nessa caminhada, e a gente vai oferecer isso para os nossos alunos também. Então, esse desenvolvimento por meio de mentorias e de acesso a essas plataformas como o Profissional do Futuro, que ajuda o nosso aluno a estar dentro do mercado de trabalho, do lado de pessoas que contratam, do lado de pessoas que orientam, desde o começo. E aí o nosso aluno ele aprende fazendo, do mesmo jeito que grandes empresas como Apple, como Google fazem, usando metodologias ágeis na construção de produtos e de projetos deles no dia a dia. Esses projetos são reais, provenientes de demanda de empresas. E o que é mais legal, essa caminhada, esse planejamento que a gente faz para poder desenvolver essas habilidades, eu posso fazer sozinho esse planejamento, buscar, mas essa curadoria, essa organização que um curso permite, ajuda demais e acelera demais. E aí essa aceleração é maior ainda no curso tecnológico como esse, que a gente vai concluir em 2 anos e meio, com um estudante que pode entrar ali na comunidade do profissional do curso. Então, é uma graduação tecnológica, 99% do curso é online, desde a interação ao vivo com colegas, com professores e mentores de projetos, e ao fim de cada semestre eles vão ter um encontro presencial em 4 polos no Brasil: BH, Goiânia, Curitiba e Cuiabá. E aí, por onde que passa a matriz curricular? Eu não vou falar sobre a matriz, mas a trilha de conhecimento.
Então, a gente explora os sistemas produtivos do agronegócio brasileiro, a saúde econômico-financeira das empresas, as mudanças e o impacto que elas têm nos nossos negócios, como a transformação é importante, o domínio da liderança e da gestão de talentos para impulsionar a empresa, o uso da tecnologia, do pensamento analítico, dos dados na resolução de problemas, a performance do negócio associada à sustentabilidade e à gestão por resultado, e o domínio da capacidade de apresentar as ideias, de vender ideias, de fazer relatórios, de levar produtos e resultados para um público. E aí, para quem que é? A gente tem alguns públicos, é para quem queira se desenvolver nisso, mas a gente identificou vários públicos que podem ter esse interesse. O que é necessário? Ter ensino médio completo. É a única coisa que a graduação exige para entrar nesse curso. E aí eu convido vocês a conhecerem um pouco mais do curso. Vocês podem entrar nesse site reagro.com.br/graduacal, graduação tem esse direitinho, ou pega o celular aí, aponta para esse QR Code que ele vai direcionar vocês direto para esse site. Lá a gente explica um pouco mais detalhadamente sobre o curso. E recomendo que vocês tirem foto desse contato aqui, entrem em contato com a Raquel, ela vai estar à disposição para explicar mais detalhadamente sobre o curso, fazer a ponte comigo, com a nossa equipe, para a gente entender as dúvidas. Opa, esse curso é para mim mesmo? Conversa com a gente, não fica na dúvida. Vem que a gente vai poder ajudar vocês nessa tomada de decisão ou quem vocês queiram indicar. Eu tenho certeza que muita gente aqui está buscando, está enxergando aqui uma oportunidade para um terceiro. Então, recomenda para essa pessoa que a gente quer participar da transformação da vida dessas pessoas por meio do agronegócio. Bom, muito obrigado aí, turma, por deixarem esse espaço para eu apresentar aqui o curso, mas eu entendo que ele casava demais com essa nossa prosa de hoje. É legal demais. O Guilherme, interessante que quanto tem de alinhamento ali nas falas do Zé Humberto e do Eduardo, eles não tinham visto nada sobre esse curso, né? Então é um alinhamento natural, acho que porque a gente realmente ouviu bastante o mercado aí. Queria expor assim, que a gente está à disposição de todo mundo com essa graduação ou com qualquer outra demanda. Eu vi várias demandas bem concretas no Perguntas e Respostas. Eu vou fazer um esforço para a gente procurar essas pessoas e tentar ser útil de alguma forma. Queria passar a palavra para o Eduardo e o Zé Humberto e o Guilherme fazerem suas considerações finais aí para a gente poder encerrar aí, que todo mundo tem compromisso com as famílias, enfim, são quase 9 horas já. Queria agradecer a todo mundo que está presente aí conosco e foi um prazer participar de mais um AgroS. Queria passar para vocês aí trabalharem o seu próprio encerramento aí. Legal, bom, obrigado pelo convite, Clóvis. Foi um prazer estar aqui com o Eduardo e Guilherme também, conversando. O assunto é apaixonante, ele é longo, ele é extenso, dava para a gente continuar aqui mais 2 horas e não ia estar longe de esgotar, né? Mas foi muito bom, passamos em temas ali que eu acho que são super relevantes. Espero que a gente tenha conseguido aí ajudar, né, o nosso público que está assistindo a pelo menos clarear um pouquinho mais e de alguma forma tomar decisões aí do que fazer. Obrigado aí todo mundo, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, obrigado também, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com a Reagro, prazer conhecê-lo, José Humberto. E só fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram falar comigo em relação a qualquer questão dessas. É só ligar aqui na Scott que eu conversarei com vocês tranquilamente. A minha vida faz 15 anos que é gerir pessoas, formar equipes e conduzir entre pessoas da área administrativa, da área de marketing e gestão. Então, o que eu vejo é, quando você começa a trilhar o caminho para ser um gestor, você não volta atrás. Você começa a pegar gosto pela coisa. A gente estava muito... o problema das empresas são as pessoas.
Na verdade, elas são a solução, basta você achar a beleza em lidar com elas, em crescer sempre e não cansar, porque é um negócio que é muito satisfatório, você está sempre em contato com as perspectivas e com a visão dos outros em relação às realidades. Aquela mesma realidade que você acha que ela é muito bem definida, ela é sempre diferente de acordo com quem você está conversando. Então, quem estiver seguindo nessa linha aí, está começando, ou quem já está na área e quiser explorar mais esse mundo da gestão, é um universo muito interessante e muito desafiador. Então, procurem capacitação, porque é uma questão realmente essencial, tá? Obrigado mais uma vez, gente. Eu agradeço mais do que a oportunidade de falar para esse público, a oportunidade de ouvir o Eduardo, o José Humberto, ver como que a gente tem um mundo de oportunidades no agro, um campo fértil de oportunidades aí para a gente, e que essa sinergia gerada com pessoas que vivem o dia a dia ajuda a gente a entender realmente um caminho de possibilidades. Me coloco à disposição também, quem precisar entender sobre o meu trabalho, sobre o dia a dia, se quiser aprofundar mais na realidade do agro, pessoal, pode me chamar via Raquel, via nossa equipe, eu vou estar ao alcance de vocês. Obrigado mesmo, foi ótima essa oportunidade. Bom, queria agradecer demais aí ao Eduardo e ao Zé Humberto por aceitar nosso convite. Eu achei muito interessante, foi ótimo ouvi-los. A gente aprende todo dia, né? E foi super rico poder ouvir a experiência de vocês e eu concordo que o assunto é muito apaixonante. É sempre um prazer para mim falar sobre agronegócio, sobre gestão. Eu adoro o tema. Então foi um prazer. Queria agradecer muito aí a presença de vocês dois, agradecer a presença de todos, agradecer o Guilherme por estar aí com a gente. Enfim, desejar aí um Feliz Natal para todo mundo, que a gente possa ter momentos aí abençoados com as nossas famílias, celebrando o amor e os valores que nos movem, e que a gente possa ter um 2023 com muitas oportunidades para que a gente siga aí nessa jornada de tentar contribuir para a transformação do agronegócio. Um grande abraço, uma ótima noite a todos. Foi um prazer enorme estar aqui e muito obrigado mesmo. Um abração para vocês. Um abraço, Tchau, até pessoal. mais. Obrigada. Boa Tchau. noite. Um abraço. Um abraço, boa noite, obrigado. Boa noite.